boa tarde, vereador, público presente, Glauco. Glauco, primeiro eu quero, em nome do povo da Pacatuba e dos vereadores, agradecer a sua presença, né? Vim aqui fazer alguns esclarecimentos. Eu acho que 2015, mais ou menos, surgiram alguns boatos também aqui, em relação também ao Pacatuba Prévio. E a gente convocou aqui o Enero, se não faz memória, acho que o Enero, o presidente, foi convocado, o então presidente, ou diretor do Pacatuba Prévio, havia essa casa. Então ele veio aqui com um técnico aqui de algum fundo, acho, mais ou menos, para fazer alguns esclarecimentos. Então fez alguns esclarecimentos que eu acho que talvez não tenha sido suficiente, né, mas foi bem razoável. E a sua vinda aqui, mais os seus assessores, foram importantes aqui, talvez não deixe, não satisfaça total os esclarecimentos, mas, na minha opinião, é importante para o funcionário, para o servidor aqui do município. Por quê? Porque esse questionamento, Cláudio, ele já estava na rua, isso há um ano aproximadamente, isso estava na rua, né? Aquela dúvida em relação ao funcionário. O funcionário ficava naquela dúvida em relação por conta exatamente dessa situação que o Haroldo Júnior falou, que eu já tive lá com você, e também solicitei a situação do Pacatuba, do dinheiro do Pacatuba Prévio que fosse colocado no contra-cheque. Você esclareceu que não dependia, né, de vocês lá, mas sim Enfim, então eu espero que isso aconteça, porque tira qualquer dúvida do funcionário. E isso é bom para a administração, é bom para você e é bom para nós, vereador, porque o funcionário, quando nos encontra por aí, é uma das razões deles ficarem preocupados e até nos colocando contra a parede em relação ao assunto, né? E a gente, na verdade, a gente não tem, vamos dizer assim, uma forma de explicar para ele, né? De dar uma explicação que venha convencê-lo, né? Até porque nós não fazemos parte da pasta e também não temos informações claras que possa realmente trazer. Mas eu até outro dia, acho que há alguns meses o contra-cheque agora é tirado, a pessoa vai lá e tira pela internet e tal, não é mais chegar lá e consegue. Então o funcionário também reclama muito disso, porque uma boa parte do funcionário aqui, principalmente as pessoas mais antigas, eles não têm assim o conhecimento de chegar no computador e conseguir tirar, por conta não tem essa leitura, né, esses conhecimentos. Já os mais novos agora dos concursos anteriores, ele já tinha que ter um conhecimento maior para poder fazer um concurso, né? Enfim, então eu espero que você já fez esse pedido à Secretaria de Administração, é isso? Isso. Que possa realmente o contra-cheque do funcionário vir o valor eu ia fazer uma pergunta, mas a Haroldo Júnior fez em relação ao aposento do funcionário, né? Que ele dá entrada e depende do tribunal, do TCE. Enfim, Tribunal de Contas do Estado. É por conta Glauco, que tem funcionário aqui que deu entrada há mais de 3 anos. E de lá para cá, ainda não conseguiu ainda. E a outra pergunta, essa pergunta eu quero deixar aí para você agora, que é a minha última participação aqui dentro do assunto, é relacionado ao funcionário. Fugiu aqui um pouco a pergunta, mas relacionado ao funcionário, se ele você já falou, mas eu queria só reforçar, porque você não tem como chegar na porta ou no gabinete de um funcionário do tribunal para que ele possa realmente acelerar, né, já que são muitas cidades, são muita gente de várias cidades
que tem, então eles lá estão analisando o processo para que possam dar. Mas o funcionário, ele realmente... Só um minuto aí. Tem que procurar um médico. Mais 2 minutos para o vereador irmão Edilson. Conclusando, dizendo o seguinte, que esse tipo de transparência de o funcionário aqui no município de Pacatuba, eles realmente, eles tinham muita dúvida. Eu acredito que você tem conseguido tirar algumas dúvidas. Como eu disse no início, eu acredito que isso não vai trazer 100%, eu acredito que vai ter dúvida ainda, mas eu acredito que a maior parte do funcionário realmente vai satisfazer com os seus esclarecimentos. Eu acredito que você até disse que poderia marcar uma data e trazer aqui os técnicos que ele possa realmente dar o esclarecimento relacionado aos fundos. Agora é o seguinte, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, eu espero que a sua pessoa possa realmente continuar. E daqui mais algum tempo, voltar a essa casa para continuar esse esclarecimento, porque o funcionário precisa sempre, porque isso vai surgir ainda dos boatos, para frente. Então, eu creio que, e eu acredito que nós vamos solicitar que você volte aqui a essa casa, em outros momentos, para tirar algumas dúvidas, continuar tirando algumas dúvidas dos funcionários. Era isso. Não, só agradecer o irmão Edilson pelo posicionamento dele. E eu sei sim que existem situações de 3 anos esperando, isso é verdade. Mas nós lá como Pacatuba Prev, como Prefeitura Municipal de Pacatuba, nós acolhemos esses servidores que estão nesse processo, porque nós sabemos o quão angustiante é essa espera. Acredito que todos tenham ciência da lei o projeto de lei que nós apresentamos, na intenção de aumentar a maioridade, exatamente para poder acolher mais ainda os pensionistas. Então, o que eu quero deixar aqui é que o nosso respeito e a nossa consideração em acolher os servidores, ele vai continuar o mesmo. Nós estamos de portas abertas. Infelizmente, aqui é uma explanação geral, eu não posso pontuar casa a casa, porque, enfim, não tem como. Mas nós estamos de portas abertas, eu aí a equipe, para cada servidor que tiver alguma dúvida, algum questionamento que queira ir. Eu estou todos os dias na Pacatuba Prev e portas abertas. Claro, a pergunta é o seguinte, o funcionário, esse que der entrada há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano, há 3 meses, enfim. A pergunta é o seguinte, eles estão perguntando por que é descontado no valor que ele recebe essa contribuição que ele já contribuiu o tempo passado, por que ele continua sendo descontado no contra-cheque dele? A pergunta era essa. Nós chamamos isso de processos em homologação. Estamos aguardando a homologação do Tribunal de Contas. Tá? Para responder o senhor, vereador, eu vou puxar o Estatuto dos Servidores. Não é nenhuma lei, lei municipal que determina o afastamento do servidor. Quem determina o afastamento do servidor no momento em que ele dá entrada no seu processo de aposentadoria é o Estatuto do Servidor. E nós viemos respeitando isso porque é o Estatuto que rege o servidor. Quando o funcionário ele dá entrada no processo de aposentadoria que ele se afasta, ele continua como servidor ativo. Ele continua como servidor ativo. Trazendo para o regime geral, INSS, quando você está trabalhando, que você dá entrada no seu processo de aposentadoria, você continua trabalhando. Não é assim? Continua contribuindo da mesma forma. Eu não tenho como parar de... Digamos, o servidor não tem como parar de contribuir se ele ainda é um servidor ativo, mesmo estando afastado. Ele só deixa de ser ativo a partir do momento em que o Tribunal de Contas do Estado publica... Não é nem quando ele defere o acórdão, não. É quando ele publica o acórdão. No momento em que ele publica o acórdão, o servidor é considerado um servidor aposentado, inativo, e aí sim é parado de ser cobrada a contribuição previdenciária, descontada.